Então, vamos juntos à alegria do Evangelho de Jesus, do teu coração, Mestre, a jorrar por toda a humanidade, por sobre todo o planeta, por sobre todos nós, em todas as épocas, as luzes, as compreensões mais altas em descortinos para a nossa elevação espiritual. Neste instante, ao te agradecermos a condição em que estamos aqui, ainda te rogamos as bênçãos por sobre os humanos sofrimentos que se estendem diante de teus augustos olhos. Nós te rogamos, Jesus, as bênçãos por sobre o nosso querido ICEB, nossos queridos mentores, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa. A todos eles enviamos nossa gratidão profunda, rogando-te ainda, Mestre, a paz, a luz, a harmonia para o nosso encontro da noite, muito especialmente por sobre o nosso companheiro Cláudio Conte, que nos vem falar dos seus estudos sobre as leis, Mestre, as leis de nosso Pai, eternas e imutáveis. Graças te damos, hoje e sempre, fica conosco, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós estamos aqui com Cláudio Conte, mais uma vez. O Cláudio é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, divulgador espírita, trabalhador do ICEB, articulista da revista Cultura Espírita, desde sempre, e apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz. Bem-vindo outra vez, Cláudio, para o nosso estudo sobre as leis de nosso Pai. Muito obrigado, Nádia. Primeiramente, boa noite a todos. É sempre uma grande satisfação compartilhar esses momentos aqui com vocês, em que podemos estudar sobre esses temas espíritas que são tão caros para nós, tão importantes para o nosso entendimento enquanto espíritos que somos. E como a própria Nádia já apresentou, hoje o nosso tema é Leis de Deus, eternas e imutáveis. O que é interessante com relação a esse tema é que nós repetimos várias vezes certas coisas, né? E dentre essas repetições é que as leis de Deus são imutáveis e elas são eternas. Porém, nem sempre nós temos uma exata noção do que isso significa, especialmente porque na nossa mente nós não pensamos dessa forma. Então, quando nós analisamos, nós falamos uma coisa, mas, via de regra, nós temos outra em mente. E só para posicionar o nosso estudo, o estudo de hoje, na sequência ou série de estudos que nós, pessoalmente, vamos apresentar no ICEB. Então, no mês passado, nós falamos sobre o altermodernismo e o movimento espírita, e hoje nós continuamos falando sobre as leis de Deus eternas e imutáveis. Então, nós vemos que a nossa tendência é sempre de mudança, inclusive de interpretações, quando, muitas vezes, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que reinterpretamos, porque podemos estar diante de coisas, entre aspas, por assim dizer, que são eternas e imutáveis. Então, dando a sequência, nós vamos primeiro falar sobre as leis humanas, porque as leis humanas é aquilo que está mais próximo de nós, é aquilo que nos fala, na verdade.
E isso é importante porque é dessa forma que nós tendemos a interpretar todo o restante. Então, aquilo que está muito próximo de nós é o que formata a nossa mente. E com essa formatação, nós tentamos interpretar o restante. Só que nós precisamos conhecer primeiro como nós funcionamos e analisar como precisamos interpretar outras questões que não sejam aquelas que do nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida. Então, nós estamos muito mais acostumados a analisar as leis humanas do que as leis de Deus. Embora, como nós dissemos, nós falamos muito que são eternas e imutáveis, mas será que nós sabemos o que isso significa realmente? As leis humanas, elas visam reger o convívio em sociedade de forma organizada e respeitosa aos direitos individuais. Então, quando nós pensamos, para que servem as leis? É para que nós possamos viver em sociedade. Porque se eu vivesse sozinho numa ilha deserta, eu não precisaria de leis, certo? Porque eu não conviveria em sociedade. Agora, a partir do momento que uma outra pessoa chegasse a essa ilha, aí nós já precisaríamos estabelecer algumas condições. Condições para que nós pudéssemos conviver harmoniosamente. E é isso que nós fazemos, por exemplo, nos nossos lares. Aquele que vive sozinho faz o que bem deseja, certo? Mantém a sua casa conforme quer. Agora, a partir do momento que passa a compartilhar aquela residência, aí já começa a surgir as necessidades para que o dia a dia flua contento, de forma satisfatória para todos os habitantes. Agora, com relação às leis humanas, e é o que acontece nas nossas casas também, certo? Dentre os legisladores, muitos não se sentem no dever de cumpri-las. Então, quando nós vamos para os legisladores, aqueles que nós elegemos e que criam as leis, alteram as leis, nós vemos, isso é uma problemática de, podemos dizer, de todos os países, generalizando, não apenas aqui do nosso, nós vemos que muitos deles se acreditam acima dessas leis e não precisam cumprir. Então, as leis que eles criam são para os outros cumprir e não para eles. Isso era válido também, né, na época dos reis, em que os reis não estavam sujeitos às leis e podiam, teoricamente, fazer o que queriam. Só que os reis que não se ajustavam acabavam perdendo os seus reinos, né? E essas leis, elas são falhas em muitos pontos, dando margem às diferentes interpretações, e por isso nós precisamos de advogados. Então, no final, porque essas leis elas não são muito claras em muitos pontos, e elas são falhas em muitos pontos. E, com isso, precisam ser interpretadas. E a interpretação dessas leis varia de acordo com os interesses temporais, né? De acordo com o tempo. Então, o que era válido, uma mesma lei que era interpretada há 5, 10 anos, hoje ela é interpretada de outra forma, porque mudou o interesse daqueles que interpretam essas leis. E muitos buscam essas falhas para se beneficiarem. Então, no final, nós temos leis criadas pelos legisladores, que muitos não acham que devem cumprir, e existem aqueles que vivem tentando burlar essas leis para proveito próprio. Certo? Então, é mais ou menos assim que nós vamos seguindo com as leis humanas, mesmo com a tentativa de depuração dessas leis, isso ainda vai acontecendo. Então, nós vemos que as leis humanas refletem a própria natureza da sociedade, porque, no final das contas,
a sociedade como um todo, vive tentando burlar essas leis, né? E não são apenas nas grandes coisas, porque quando nós pensamos em burlar as leis, nós pensamos em grandes coisas. Mas não, até furar a fila, por exemplo, no cinema, furar a fila para comprar pipoca, ali já está buscando uma brecha das regras para proveito próprio. Então, nós vemos que essas leis elas refletem a sociedade, porque ela vai de acordo com o interesse daqueles que detêm algum tipo de poder, por exemplo. Agora, quando nós comparamos com as leis divinas, a coisa parece que muda de figura, mas tem alguns pontos em comum, isso que é interessante. Alguns pontos, é claro, que não tem nada em comum. Outros têm, em outros pontos, eles são comuns, certo? E aí nós vamos entender também, analisando essas leis divinas, e a relação de Deus para com essas leis, o que significa ser Deus e o que significa também o milagre não existe, né? A questão dos milagres não existirem. As leis divinas, elas visam reger o convívio entre espíritos. Então, as leis humanas visam reger o convívio de encarnados ou de espíritos encarnados em sociedade. Agora, as leis divinas, elas já visam convívio entre espíritos, o que não é muito diferente. O que uma almeja, o que a outra almeja, estão semelhantes, certo? A questão adicional às leis divinas é que elas visam também conduzir esses espíritos aos níveis superiores da evolução. Enquanto as leis humanas elas tentam reger a vida em sociedade, até algumas leis no sentido de aprimoramento do indivíduo, então, especialmente nas áreas educacionais, na área da ciência, da tecnologia. Então, visa o aprimoramento da sociedade como um todo, certo? Trabalhando o indivíduo. Aqui nas leis divinas, nós também temos essa componente, só que de levar o indivíduo a níveis superiores da evolução. Então, é claro que o âmbito de ação é muito diferente. Mas, se analisarmos, né, nós vemos que os dois estão mais ou menos ali na mesma direção. Agora, uma grande diferença é que as leis divinas são seguidas pelo legislador, que é Deus, no caso, é Deus. Então, Deus segue as leis que ele criou. Isso é que é muito interessante, certo? Então, quando nós pensamos sobre Deus, que Deus pode tudo, mas ele segue as leis que ele criou, certo? Então, nesse sentido, as leis são válidas e, por isso, elas são eternas e imutáveis, porque nem o próprio Deus muda essas leis. Agora, por que ele não muda essas leis? Certo? Porque a lógica diz que, se Deus é perfeito, tudo que ele faz também é perfeito, compartilha dos seus atributos. Então, as suas leis são perfeitas. Como as leis são perfeitas, ele não precisa alterar essas leis, certo? E uma questão que é interessante é que ninguém pode infringir as leis, nem mesmo Deus. Então, se nem mesmo Deus infringe as suas leis, e nós vamos ver por que ele não infringe as suas leis, isso significa que nós também não podemos, certo? Esse é um grande diferencial, porque as leis humanas nós podemos infringir as leis. E, muitas vezes, nós não sofremos consequências dessas infrações. E por isso que muitos infringem as leis, porque existe a possibilidade de não sofrer as consequências. Agora, as leis divinas, ninguém pode infringi-las, certo? Porque estamos sempre sujeitos a essas leis, sempre subordinados a essas leis.
E a nossa interpretação de infringir as leis de Deus, nós tomamos com as leis humanas. Porque se eu infrinjo a lei humana e sou pego, então eu terei as consequências. Agora, as leis divinas, eu não posso infringir as leis. Então, não existe essa questão de infringir a lei de Deus, certo? Porque ninguém infringe as leis de Deus. Então, eu estou sempre nas leis de Deus. Isso é um ponto capital, porque eu não penso mais que eu posso infringir, ou que eu esteja na condição que eu me encontro, porque eu infringir essas leis e estou sendo punido de uma forma ou de outra. Agora, as leis divinas, similarmente às leis humanas, também refletem a natureza daquele mesmo que as elaborou. Então, as leis humanas refletem a natureza da humanidade. As leis divinas refletem a natureza de Deus. Então, como Deus não viola suas leis, por isso não existem milagres, certo? Porque milagre seria tudo aquilo que estaria fora das leis. E como ninguém infringe essas leis, não há possibilidade de milagres. Porque caso Deus violasse as suas leis, as leis que ele mesmo criou, só poderia ser por dois motivos. Um para contornar uma falha, certo? E a outra para infringir essas leis. Então, só tem dois motivos pelos quais Deus poderia violar as leis que ele criou. Um para contornar uma falha e outro para infringi-las. O Cláudio está passando por essa necessidade, e por essa situação, é decorrente das leis, e Deus pensando, estamos simulando aqui um pensamento divino. E aí eu não quero que ele passe por isso, então vou mudar a lei para acomodar o seu desejo. Isso seria uma infração das leis. E aí, como seria algo que eu desejasse, eu poderia dizer que isso seria um milagre. Agora, se Deus contornasse uma falha, violasse sua lei para contornar uma falha, aí ele não seria perfeito. Deus não seria perfeito e, consequentemente, as suas leis também não seriam perfeitas. E se ele infringisse essas leis, aí mostraria uma falha de caráter do próprio Deus, certo? Porque ele vai burlar a lei que ele mesmo criou. Em suma, se isso acontecesse, não seria Deus. Então, todas as vezes, ou em todos os locais que nós vemos esse tipo de situação, contornando, violando uma lei, seja por qual motivo for, para contornar uma falha ou para infringir, aí não seria uma lei divina. Estaríamos falando de qualquer lei, mas não a lei divina. Não seria uma das leis divinas e, portanto, quem trabalha com essas leis também não seria Deus. Então, quando nós pensamos as leis de Deus, nós precisamos considerar numa totalidade, numa perfeição tal, que nem Deus burla as próprias leis. Certo? E aí nós poderíamos analisar de Deus estar submetido às suas próprias leis, ou então que, como tudo está relacionado com a perfeição, as coisas se mesclam. Do nosso ponto de vista, as coisas se mesclam. Então, Deus e suas leis do local onde nós estamos, na nossa condição, os dois se mesclam e tomamos uma coisa pela outra, porque tudo se mesclou na perfeição. Agora, quando nós levamos para uma coisa mesclada na outra, Deus e as leis divinas, aí nós podemos analisar a onisciência e a onipresença de Deus, certo?
Porque, sempre lembrando, tudo isso que nós falamos sobre Deus é do nosso ponto de vista. É aquilo que eu consigo conceber. E aí a onisciência e a onipresença de Deus está relacionado, do nosso ponto de vista, com essa fusão do nosso entendimento acerca de Deus e das suas leis. Ninguém pode, aí as leis intrínsecas ao Espírito, as leis de Deus, elas são intrínsecas ao Espírito. Ninguém pode infringir as leis porque essas leis não são escritas ou interpretadas. As leis humanas, nós temos um código, onde essas leis se encontram e há uma consulta, uma interpretação e toda a problemática que nós temos com o nosso sistema jurídico. Agora, essas leis de Deus, elas são inerentes ao Espírito. Não existe um código, um local onde elas são escritas para serem consultadas. Eu sei, e aí nós colocamos ali embaixo, que Kardec perguntou aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus, lá no Livro dos Espíritos, questão 621, e eles responderam na consciência. Não vamos interpretar que, se nós olharmos lá na nossa consciência, está escrito Lei 1, Lei 2, artigo 1º, artigo 2º, e por aí vai, certo? Estar escrito na consciência é que essa lei ela é inerente ao espírito, não pode ser dissociada. Eu não posso me dissociar da minha consciência. Então, nesse sentido é que interpretamos que as leis de Deus estão escritas na consciência. Então, elas se encontram no próprio ser. A lei de Deus, ela faz parte do próprio ser, fazendo parte dessa própria essência. Porque, afinal de contas, a nossa criação, a criação de espíritos, está relacionada com as leis de Deus. Então, nós somos frutos das leis de Deus, certo? Se eu sou fruto das leis de Deus, então essas leis de Deus, elas estão impregnadas, ou elas estão impregnadas no meu próprio ser. Em geral, nós pensamos que as leis precisam ser escritas para serem consultadas e postas em ação. Por isso que nós falamos muito em infringir as leis de Deus, porque nós interpretamos as leis de Deus como as leis humanas, elas estão escritas. Tanto é essa a nossa interpretação que Kardec pergunta aos espíritos onde essas leis estão escritas. Certo? Foi aí que ele obteve como resposta que elas estão escritas na consciência. Então, elas fazem parte do ser, não estão escritas em lugar nenhum. Elas fazem parte do próprio ser. Agora, quando nós pensamos em uma lei ou em leis intrínsecas ao espírito, e vamos pensar leis em geral, quando elas são intrínsecas ao objeto em que se aplicam, elas não é fundamental que essas leis sejam escritas. Nós pensamos que é fundamental que elas sejam escritas. Nós pensamos que seria necessário que alguém trouxesse as leis de Deus e apresentasse para nós. Tudo isso nós vamos discutir ao longo do nosso estudo. Mas elas não é fundamental que leis sejam escritas. Tanto que as leis da física e as leis da química, elas estão sempre em ação e não foram escritas, elas não estão escritas em lugar nenhum para serem seguidas ou consultadas. Para o universo funcionar, certo? Tudo bem que para eu fazer lá a minha reação química, por exemplo, eu preciso ler em algum lugar qual vai ser a resultante ou da minha reação química, ou se eu preciso construir uma alavanca, por exemplo, eu preciso estudar a lei para saber qual vai ser
o comprimento dessa alavanca e o apoio e etc. Mas isso é para eu fazer algo. Agora, para o universo não busca lugar nenhum para ler como as coisas devem acontecer, certo? E isso mantém o nosso universo funcionando, independentemente da nossa vontade ou do nosso conhecimento sobre o universo. Que nosso conhecimento sobre o universo é muito restrito. Por quê? Porque essas leis da física e da química, elas fazem parte da própria constituição do universo conhecido. É claro que eu aqui falando de leis da física e da química, eu estou falando do nosso universo conhecido, que é esse universo que nós vemos, certo? Em que interagimos, e eles fazem parte do universo. É intrínseco. Esse universo se formou em decorrência dessas leis. Como o universo se formou em decorrência das leis, tudo que existe no universo, tudo que acontece no universo, está relacionado com essas leis. Então, não se burla essas leis. As leis da física você não consegue burlar, certo? Nem as leis da química. Agora, elas são entendidas por cientistas e transcritas. Então, o fato de eu estudar um fenômeno, conseguir derivar ali a lei que rege o fenômeno e transcrevê-la matematicamente, não significa que aquele fenômeno depois vai consultar o que eu escrevi, para saber como ele funciona. Ele vai continuar funcionando. Eu apenas estudei, analisei, compreendi e transcrevi o fenômeno em uma equação matemática ou uma lei matemática, por exemplo. Certo? Mas mesmo que eu não entendesse a lei, tudo aquilo continuaria funcionando independentemente, porque o nosso universo conhecido é fruto dessas leis, das leis da física e da química. Assim como eu ou nós, enquanto espíritos, somos frutos da lei de Deus. Então, portanto, a nossa existência está relacionada à lei de Deus. A existência do universo está relacionada com as leis da física e da química. Se por um motivo qualquer uma dessas leis da física mudasse, o nosso universo colapsaria, certo? Porque ela se baseia, toda essa estrutura se baseia nessas leis. Então, e se as leis de Deus alterassem por algum motivo, em algum ponto, ou se o próprio Deus burlasse essas leis, tudo isso colapsaria. E aí poderia dar surgimento a um novo universo de Deus, certo? Com outros espíritos ou espíritos de outra forma, assim como o nosso universo. Esse universo colapsaria e daria surgimento a um outro universo de acordo com a nova lei que foi alterada, certo? Numa pressuposição. Então, só para nós entendermos o que queremos dizer, a Terra e a Lua, elas não consultam um código para saber como agir. A ação da gravidade é inerente ao processo da própria existência e da interação entre corpos materiais. Então, quando nós pegamos só a Terra e a Lua girando em torno da Terra de uma forma que mantém esse sistema Terra-Lua estável e funcionando, e podemos saber quando haverá lua cheia, lua minguante, etc. E esse processo não precisa ser consultado pela Terra nem pela Lua. A coisa funciona, as marés funcionam de uma forma automática, porque elas são regidas por essas leis. Então, similarmente, as leis de Deus não são consultadas em um código para sabermos como agir. É inerente ao processo da existência e interação entre espíritos. Então, nossa existência está atrelada à lei imutável,
A nossa interação está atrelada a uma lei imutável. A Lua em torno da Terra está atrelada a uma lei imutável, certo? E todo o nosso sistema solar, nossa galáxia, nosso universo estão relacionadas com leis imutáveis, elas não mudam. Aí nós chegamos à questão dos cientistas e profetas, porque nós estamos misturando aqui três leis: as leis humanas, que nós já vimos, as leis de Deus e as leis que regem o universo. As leis humanas, nós sabemos o quão falhas elas são, nós sabemos quem as cria, porque nós elegemos aqueles que criam essas leis, certo? E muitas vezes nós não damos muita atenção nas eleições, mas nós somos os responsáveis. Por isso que as leis humanas refletem aqueles que criaram essas leis, que são os legisladores, só que os legisladores também refletem a sociedade. Agora, falando de leis imutáveis, as leis de Deus e as leis da física, da química, por exemplo, nós temos os cientistas e os profetas. Então, os cientistas, eles observam os fenômenos, constroem as teorias e formulam as leis que o regem. É claro que os cientistas, eles não têm um conhecimento completo. Então, por isso, eles constroem teorias a princípio. Essas teorias são aprimoradas com o tempo, assim como a formulação das leis que regem esses fenômenos. Geralmente, quando nós falamos em leis, nós estamos falando em leis matemáticas ou leis da química, que regem o processo, certo? De formação. Os profetas, eles apresentam as leis por interpretação ou informação pessoal. Então, o cientista observa e constrói a teoria. O profeta apresenta as leis por interpretação ou então por informação pessoal. Eles já trazem essa informação consigo. E aí nós temos, claro, o exemplo maior que foi Jesus, e Jesus nós podemos colocar ali na segunda opção, que já traz por informação pessoal. Agora nós temos outros, como Buda, como os filósofos Sócrates e Platão, em que nós já vemos todo o processo de interpretação sobre as leis de Deus, certo? Mesmo que seja com outro nome. Não importa se o nome seja lei de Deus ou não, nós estamos falando das leis de Deus. Então, quando Buda apresenta lá as 4 nobres verdades, né, e todas seus ensinamentos, nós estamos falando das leis de Deus, embora o budismo não considere a existência de Deus. Mas estamos falando das leis de Deus. Assim como os filósofos Sócrates e Platão, tanto que Kardec colocou a filosofia socrática platônica lá logo no início do livro Evangelho segundo o Espiritismo, como precursores dos ensinamentos de Jesus. Agora, mais perto de nós temos essas leis de Deus que elas foram apresentadas de uma forma mais completa e mais clara por uma coletividade de espíritos, que é o que nós chamamos de a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, para nós espíritas, é a fonte fidedigna de informação sobre essas leis de Deus. Não é a fonte fidedigna das leis de Deus, é a fonte fidedigna de informação sobre as leis de Deus. Então, quando nós pensamos em entender leis de Deus, nós devemos nos ater à doutrina espírita, à codificação kardeciana. Essa é a referência, certo?
para nós espíritas. Por quê? E por isso é uma coletividade de espíritos, certo? Porque as diferenças em interpretação e de informação pessoal, elas foram trabalhadas. Quando nós temos apenas um falando, claro que nós estamos excluindo, né, Jesus aqui dessa nossa colocação, mas quando é apenas um falando, existe uma grande possibilidade de equívocos. Novamente, estamos tirando Jesus aqui dessa equação que estamos falando agora. Agora, quando se trabalha com uma coletividade, uma grande quantidade de espíritos de mesmo nível e níveis, inclusive, variados, aí nós temos uma depuração de conceitos e de entendimentos que é fundamental para a apresentação de uma doutrina, certo? Ou das leis de Deus. Então, por isso que para nós, quando nós falamos a nossa referência é a codificação kardeciana, porque ela é fruto de uma coletividade. E muitos dos erros e dos equívocos são sanados quando se trabalha com essa coletividade. Quando nós temos interpretação pessoal, como na apresentação dos 4 evangelhos canônicos, por exemplo, ali nós temos uma fonte grande de equívocos e de erros que foram incluídos nesses evangelhos. Os canônicos e até os apócrifos, porque a única diferença dos canônicos para os apócrifos é que os canônicos foram selecionados pela Igreja. Nós, espíritas, que não seguimos o que a Igreja determina, para nós não deveria existir evangelho canônico nem evangelho apócrifo, e muito menos 4 evangelhos principais. Isso nós como espíritas, deveríamos ignorar isso completamente. Aí a coisa mudaria de figura, porque se eu ignoro essa questão de canônico ou apócrifo e trabalharia com todos os evangelhos disponíveis, ou interpretações do evangelho, melhor dizendo, aí eu estaria trabalhando com uma coletividade. Aí eu teria informação bem mais correta do que trabalhando apenas com 4 evangelhos ou interpretações do evangelho que foram selecionados por um grupo de pessoas pequenos, de acordo com interesses, e etc, etc, etc. Certo? Agora, enquanto espírita, eu deveria trabalhar com todos os evangelhos, interpretações do evangelho, se eu tenho esse interesse, e com a doutrina espírita. Agora, se eu não tenho interesse naqueles, então eu fico só com a doutrina espírita. Tudo depende. Se eu estou interessado em todo o histórico de evolução do conhecimento, é uma coisa. Se eu estou preocupado apenas com a minha evolução espiritual, aí eu trabalho com a codificação kardeciana. Apesar dos profetas, apesar de termos tido tantos profetas, as leis de Deus estão para os espíritos, assim como a lei da gravitação universal está para os corpos celestes. O que isso significa? Muitos profetas. Agora, independente de como esses profetas apresentaram as leis de Deus, essa lei está intrínseca em mim, assim como a lei da gravitação está para os corpos celestes. Tanto é que, no início, quando não se conhecia a lei da gravitação universal, certo? Em que, inclusive, se pensava que o Sol girava em torno da Terra, tudo girava em torno da Terra, mesmo quando se pensava isso, não fazia a menor diferença para o Sol, para a Terra, para a Lua, não fazia a menor diferença. A forma como estava escrita a lei aqui para nós. Porque o que eles seguem não é o que está escrito. O que eles seguem, os corpos celestes, o que é inerente a eles, é intrínseca à existência dos corpos celestes.
Então, só para esclarecimento, só para não ficar falar de lei da gravitação universal sem dizer o que é, nós colocamos aqui embaixo que a lei da gravitação universal estabelece que, se dois corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. Certo? Então, essa é a lei. Se eu sou um corpo que possui massa, eu estou sujeito a essa lei. Meu corpo possui massa. Por isso, meu corpo físico está sujeito a essa lei. Certo? Até a cabeça de um alfinete está sujeito à lei da gravitação universal, de atração entre corpos. Certo? Melhor falando do que gravitação universal, mas falando sobre a atração entre corpos. E é essa força atrativa que é proporcional à massa e inversamente proporcional à distância entre os dois corpos. Isso é inerente, independente do que eu acredite ou deixe de acreditar. Então, independente do que seja dito, é fundamental observar a si mesmo para regular o caminho. Então, não importa qual profeta que eu esteja seguindo, utilizando para me guiar, não importa qual doutrina eu seja adepto, eu preciso observar a mim mesmo para regular o meu caminho, certo? Então, eu tenho a informação e eu vou analisar a informação que me é apresentada. Agora, como eu preciso regular meu caminho, aí é melhor que eu analise bem a informação que eu estou buscando, que eu estou seguindo. Porque se eu estiver numa prova de física, falando sobre gravitação universal, e eu tiver recorrido a uma fonte equivocada, em que apresenta essa lei de uma forma equivocada, eu vou tirar nota 0. Tá? Então, aqui para nós, eu posso estar seguindo, seja lá qual for o profeta, qual for a doutrina, qual for a vertente de pensamento, se eu não analisar adequadamente e selecionar adequadamente, eu não estarei seguindo o caminho adequado. Então, eu preciso regular meu caminho, certo? E, por isso, é importante esse entendimento de tudo que nós falamos até agora, porque existe uma grande quantidade de profetas, existe uma grande quantidade de interpretação do Evangelho conforme apresentado por Jesus. Qual eu vou seguir? Tá? Porque é isso que vai nortear o meu caminho. E se eu não observar em mim as consequências daquilo que eu estou seguindo, aí eu vou posso perseverar no caminho equivocado. Tá? Então, por isso que mudança de religião, ou vertente de pensamento, ou vertente filosófica, ela deve ser feita todas as vezes que o indivíduo sentir necessidade. Quando ele sentir necessidade, porque ele vai verificar em si o que está acontecendo com ele com base naquilo que ele está seguindo. Tá? A pior situação é quando nós acreditamos estar seguindo uma doutrina, mas, na verdade, nós estamos sendo induzidos a seguir outra. Aí é complicado, porque nós nem percebemos que estamos seguindo outra doutrina. E isso é uma responsabilidade muito grande de nós, enquanto divulgadores espíritas, porque se eu sou divulgador espírita, eu devo divulgar o espiritismo, certo? Evitando fontes equivocadas, especialmente fontes que Kardec deixa claro na codificação espírita que incorreu em vários equívocos e em vários erros. E, inclusive, nós temos alerta de espíritos falando sobre os erros que se encontram no cristianismo.
certo? O cristianismo enquanto vertente religiosa que se formou baseado na doutrina de Jesus. Não cristianismo, ensinamentos de Jesus, por quê? Ensinamentos de Jesus não são ensinamentos cristãos, são ensinamentos de Jesus. Ensinamento cristão é a interpretação dos ensinamentos de Jesus. Tá bem? Essas colocações, essas distinções precisam ser bem colocadas, porque eu não posso dizer que é um ensinamento cristão acreditando que tenha sido um ensinamento de Jesus. Ensinamento de Jesus é ensinamento de Jesus, ensinamento cristão é interpretação dos ensinamentos de Jesus. Interpretar as leis de Deus, segundo modismos, é altamente perigoso, pois somos conduzidos ou seríamos conduzidos pela massa. Quando se interpreta as leis segundo os modismos, aí nós somos conduzidos pela massa, certo? E aí começam a existir os equívocos. Se nós pegarmos a lei da gravitação universal, quando se acreditava que a Terra era o centro do universo, aquilo conduzia ao equívoco a humanidade toda que acreditava ou que deveria seguir essa crença. Tá? Então, é a massa conduzindo a massa ao equívoco. Então, esses modismos precisam ser evitados. E lembrando do nosso estudo do mês passado, que a doutrina espírita está vivenciando o terceiro modismo desde o seu surgimento. E aí nós precisamos escolher como é que nós vamos seguir essa doutrina espírita através dos nossos modismos ou através da fonte fidedigna em que foi apresentado para nós na forma de uma codificação, que foi a doutrina espírita, certo? Ou os 5 livros, considerados os 5 livros básicos da codificação. E aí, né, só que eu estou falando aqui, o codificação e os 5 livros básicos é o que normalmente nós temos. Eu estou lembrando o estudo, esqueci o nome dele, que ele falava sobre a revista espírita, em que ele veio colocar que o que é o espiritismo deveria também fazer parte, né? E não seria o Fabiano Nunes. Isso, Fabiano Nunes. obrigado, Nádia. E aí não seria um Pentateuco, mas 6 livros. Mas nós estamos acostumados com Pentateuco, né? Então, vamos falando em Pentateuco kardeciano. Então, os 5 livros da codificação. Algo importante é que estamos tratando, nós aqui no nosso estudo aqui, nós estamos tratando apenas das leis relativas à condição de expiações e provas. Então, tudo isso que nós estamos falando está relacionado com as leis relacionadas com a condição de expiações e provas. Agora, quando eu digo isso, que estamos aqui tratando das leis relacionadas ao mundo de expiações e provas, não significa que exista uma diversidade de leis, mas apenas um único conjunto de leis, que são as leis de Deus, que abrangem todos os níveis. Agora, dentre as leis de Deus, nós estamos falando de uma pequena parcela, aquela que está relacionada aos mundos de expiações e provas. E é por isso que eu não infrinjo nenhuma das leis de Deus, certo? Porque as leis de Deus, se fala muito que a lei de Deus é a lei de amor, não é lei de amor no sentido de que nós devemos ter um comportamento de amor com o próximo. É a lei de amor de Deus para com as criaturas. E essa lei de amor de Deus para com as criaturas contempla o fato de eu ser um espírito equivocado. Por isso eu não fujo das leis. Por isso eu não infrinjo as leis. Porque na lei de Deus,
ou nas leis de Deus, como Deus é perfeito, ele contemplou essas leis, ou existe uma componente em que essas leis se aplicam a espíritos equivocados, que somos nós. E é essa porção que nós dizemos que são relacionadas ao mundo de expiações e provas. Então, eu não infrinjo leis de Deus, porque senão eu não teria as consequências. Eu sempre tenho as consequências dos meus atos e pensamentos. Agora, se essas consequências vão ser boas ou não, depende dos meus atos e pensamentos, certo? Então, na questão 618, na resposta do Livro dos Espíritos, né, só para esclarecer que é uma parcela das leis de Deus, eles dizem que a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, só para nós vermos que não existe uma diversidade de leis de Deus, apenas um conjunto de leis, certo? Que é o que nós chamamos leis de Deus, e dentre as leis de Deus existe uma parcela que está relacionada com mundos de expiações e provas. Agora, isso é outra questão interessante. Como é que eu chego a essa parcela de um mundo de expiações e provas? Essa é a grande questão. Se nós falamos, tá bem, a lei de Deus é ampla e ponto, abrange todos os níveis. Como é que eu chego? Eu, Cláudio, fiquei submetido a essa parcela que está relacionada com o mundo de expiações e provas. Aí é que, ao meu ver, está toda a beleza, ou muito da beleza de Deus ou da criação. Porque, como todas as leis de Deus são intrínsecas à minha própria existência, sou eu, Cláudio, que seleciono em qual porção dessas leis eu estarei submetido. Então, é um processo automático. Isso me diz como eu posso sair daqui, certo? Já que são as minhas escolhas que me trouxeram aqui, são as minhas escolhas que me tirarão daqui. Pura e simplesmente. E isso é um processo natural em que eu não preciso me preocupar em infringir as leis de Deus. Muito pelo contrário. Eu devo ficar feliz que eu não posso infringir essas leis e que ninguém pode, porque só assim eu tenho a certeza e a segurança que eu posso sair daqui. Porque se essas leis elas não fossem eternas, se elas não fossem imutáveis e pudessem ser infligidas, acho que está certo, infringidas a qualquer momento, então eu não teria certeza que um dia eu sairia da condição em que eu me encontro. Espero que tenha ficado claro o que nós queremos dizer, porque essa natureza das leis de Deus é que me faz ter certeza que eu posso sair daqui e que só cabe a mim sair daqui. Claro, buscando sempre ajuda, buscando sempre amparo, buscando sempre a orientação acerca dessas questões. O fato de Deus ser perfeito e suas leis imutáveis é de fundamental importância para a própria existência dos espíritos e por esta existência não ter um fim. Então, nós vemos que mais do que Deus, certo? De uma necessidade dessas leis divinas para Deus serem dessa forma, elas são fundamentais para nós espíritos. E aí, quando nós pensamos dessa forma, nós vemos que Deus não criou as leis para ele. Deus criou as leis por nós, ou para nós. E aí nós podemos dizer que realmente é uma lei de amor. As leis de Deus é a lei de amor.
mas a lei de amor de Deus para com as suas criaturas. Não uma expectativa de Deus que nós sempre nos comportemos com amor, porque ele sabe que isso não acontece em 100% dos casos, certo? E isso é decorrente do livre-arbítrio, que também é uma das leis de Deus. E por isso eu tenho livre-arbítrio, porque é uma das leis de Deus. E essas leis de Deus, elas são intrínsecas à minha própria existência. E como elas são esse livre-arbítrio é intrínseco à minha própria existência, significa que eu posso agir de determinada forma que não me conduz à premissa básica, que é a evolução do espírito, que nós colocamos logo no início, né? Deixa eu só buscar aqui para ver quais são as palavras, quais foram as palavras exatas que eu usei. Para conduzir a níveis superiores da evolução, certo? Então, por isso que essas leis existem da forma que existem, me deu, incluindo o livre-arbítrio, e elas se organizam de determinada forma, significa é meu livre-arbítrio que seleciona a porção do conjunto de leis a que eu estou sujeito, que é para me conduzir aos níveis superiores da evolução. Espero que tenha ficado claro. Estou vendo aqui que temos algumas questões, né? Então, essas questões nós vamos tentar tratar mais à frente. O ser humano e as leis de Deus. Espíritos de expiações e provas estão acostumados a mudar de opinião e alterar o que foi feito ou construído. E isso está relacionado com a impermanência. Só que a impermanência faz parte do processo evolutivo. Então, nós temos duas situações. A impermanência, e essa impermanência faz parte do processo evolutivo. Então, a impermanência ela está de acordo com as leis de Deus, só que nós usamos essa impermanência de uma forma não adequada, por assim dizer, porque eu faço coisas inadequadas porque eu sei que depois eu posso corrigir, certo? Então, muitas vezes nós fazemos coisas para corrigir depois. E naquela esperança de não sermos pegos, por exemplo. Só que a impermanência faz parte do processo evolutivo. Só que alterações decorrentes da fragilidade emocional, então essa impermanência ou essas alterações que não são decorrentes das leis de Deus propriamente dito, mas são decorrentes da nossa fragilidade emocional, geram estabilidade, sendo o risco individual risco para a vida individual, de grupos e de populações. Então, quando nós pensamos nos modismos, nós pensamos em alterações do que foi feito e construído. Então, esses modismos, eles querem abranger tudo, como nós vimos no mês passado, falando sobre o altermodernismo. Só que isso existe por causa da impermanência, que é um processo natural. Só que quando a impermanência é decorrente da fragilidade emocional, aí nós temos problemas, certo? E aí, aquela porção das leis de Deus continua agindo, porque a perfeição de Deus também considera que nós, ou uma parcela dos espíritos, vão apresentar fragilidade emocional e alterar as coisas ao bel prazer. E, com isso, nós vamos tendo problemas. A humanidade vivencia guerras sem fim, seja no âmbito mundial ou local. Então, sempre houve guerras. Sempre.
A insanidade humana permite que um indivíduo apenas domine um país, como nós vemos vários países no passado e atualmente sendo dominado por um indivíduo. E isso acontece por causa da insanidade do próprio indivíduo e também daqueles que permitiram ou que permitem que isso aconteça. Então, nós vemos que o que nós observamos, aí já vamos para as leis de Deus, para as leis humanas, desculpa, que elas são interpretadas, reinterpretadas ou alteradas, e isso vai acontecendo nos pontos críticos, nas situações mais graves, em decorrência da insanidade humana. E essa insanidade humana é levada ao grau máximo da fragilidade emocional, que é conduzida por essas interpretações, por esses modismos. Nós, de alguma forma e por algum motivo, perdemos a certeza da perfeição e imutabilidade do Criador e passamos de encarnação em encarnação temendo algo que sequer existe, a morte. Então, nós, quando falamos nós estamos falando humanidade e nós espíritas também, que apesar de falarmos tanto da não existência da morte, nós ainda tememos a morte de uma forma absurda. Porque essa perfeição e imutabilidade do Criador ainda não é muito sólida em nós. É um conceito que nós repetimos, mas não está sólida. Tanto não está sólida que nós observamos, como tratamos no mês passado, uma tendência aos modismos. Se fossem sólidos, nós não precisaríamos nos preocupar com modismos, mas nós vemos que, né, a utilização de livros e obras equivocadas como referência. Nesta insanidade em que vivemos, de tempos em tempos, surge um pseudo-profeta para reinterpretar as leis segundo seus interesses pessoais. E, devido à mesma insanidade, uma porção considerável aceita a alteração. Então, da mesma forma que nós vemos aqui, certo? A dominação de um país por um indivíduo, e isso porque a sociedade permitiu, nós vemos também, desculpa, onde eu estava, assim, nós vemos também que uma doutrina ela é equivocada ou ela se equivoca com o tempo porque surgem pseudos profetas que reinterpretam as leis segundo interesses pessoais. E uma porção vai junto, uma porção de pessoas, né, uma porção considerável, aceita e vai junto. Então, se pegarmos lá todas as vertentes de pensamento religiosas que teve origem, ou que tem origem nos ensinos de Jesus, nós vemos perfeitamente como isso acontece e como é possível acontecer essas variações, essas vertentes que vão se multiplicando em decorrência de pseudos profetas que vão surgindo, reinterpretando. E precisamos estar atentos, porque não necessariamente um pseudo-profeta ele é tão claro assim, certo? Um pseudo-profeta pode ser uma ideia que foi sendo inserida na doutrina, seja ela qual for, aos poucos por um modismo qualquer, tá? Então, pseudo-profeta não necessariamente é uma pessoa, mas uma ideia. Deu o ser humano e as leis divinas. Deus não muda de opinião e não altera ou destrói o que criou. Portanto, nós, espíritos, existimos independentemente de qualquer outro motivo. A nossa existência está atrelada ao fato de Deus não mudar de opinião.
Então, mais do que Deus é imutável, é devido a isso que eu existo até hoje. E é devido a isso que a minha existência permanecerá. Vida e morte se referem à matéria, certo? Então, a minha existência está relacionada à imutabilidade de Deus. A minha vida está relacionada com a impermanência, porque essa vida vai acabar. Então, eu vou morrer, certo? Quando eu falo de vida, eu vivo, eu tenho que falar que eu morro. E isso está relacionado com a impermanência. Vida e morte se referem à matéria. Então, estão relacionadas à impermanência. Por isso que o termo espírito imortal é algo equivocado. Que simplesmente, quando nós falamos de espírito imortal, nós estamos incutindo na mente daqueles que nos ouvem a ideia da mortalidade. Espírito não pode ser comparado com o que é mortal. Por isso, ele não pode ser imortal. O imortal só existe por causa do mortal. Se não existe espírito que morre, então não existe espírito que não morre. Espero que tenha ficado clara a diferença, né? Quando eu digo que eu existo, eu estou me relacionando com o Criador. Quando eu digo que eu vivo a vida do espírito, ou que eu, Cláudio, sou imortal, eu estou me relacionando com a impermanência. E então, naturalmente, vem à minha mente a questão da morte. A partir do que conseguimos conceber sobre a natureza de Deus, somente podemos dizer que o espírito existe. E apenas isso já deveria ser suficiente para conduzirmos a encarnação com tranquilidade e respeito para com todos os seres. Porque aí eu não preciso mais me preocupar com vida. Eu simplesmente sei que eu existo. E aí toda a minha avaliação ela muda completamente quando analiso o amar ao próximo como a si mesmo. Eu, rapidinho, para dar tempo ainda, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, ainda o Espírito de Verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Nós vemos que é um apelo que esse Espírito faz, certo? Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. E aí, a conclusão do nosso estudo. Precisamos nos acautelar para que, daqui a 18 anos, 18 séculos, não seja necessário que mentores espirituais digam aos que aqui habitarem. No Espiritismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, isso é o que nos cabe fazer. Pelo menos isso nós deveríamos tomar muito cuidado, né? Para que daqui a 18 séculos nós vemos um espírito chegando entre os que estiverem aqui, falando que no Espiritismo encontram-se as verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Então, muito obrigado pela paciência de vocês, certo? E pela oportunidade de apresentar esses estudos, que faz muito com que nós exercitemos as nossas mentes. Isso é
um dos benefícios do ICEB para comigo, pelo menos. Me faz exercitar muito a minha mente. Se a Nádia estiver de acordo, podemos passar para as perguntas. Estou de acordo com que o ICEB nos faz exercitar nossas mentes também com isso. Por isso que nós chamamos que o ICEB é um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, porque aqui nós temos amplitude, temos um palco para podermos ir além de muitas outras questões, que não é que os outros ambientes não mereçam, mas é que tem outros objetivos. E o objetivo do ICEB é o de estudar avançadamente. Agradecendo mais uma vez, Cláudio, seu estudo profundo. Vamos, então, passar às perguntas. O Paulo de Felipe. E nós temos aqui os cumprimentos, né? A Isabel Conte e da Rosa Rita, se cumprimentando, boa noite, etc. E o Paulo de Felipe te pergunta, Cláudio, quando nós praticamos um mal, e muitas vezes nós mesmos nos reconhecemos em desacordo com as leis divinas, não estamos infringindo as leis de Deus? Pois é, Paulo. Infringir as leis significa que eu posso burlar as leis, certo? Igual as leis humanas. As leis humanas, eu posso agir em desacordo com as leis, burlar as leis. Agora, todas as minhas ações, aí é que é o bonito da coisa, né, na minha concepção. Todas as minhas ações estão relacionadas com a lei de Deus, porque eu não consigo burlar, eu não consigo infringir a lei de Deus, certo? Eu infringir uma lei ou burlar uma lei significa que eu pudesse agir de uma determinada forma e não sofrer as consequências. O infringir as leis traz essa conotação. Eu posso infringir as leis humanas, certo? E com isso eu posso não sofrer as consequências. Agora, quando eu infrinjo uma lei humana, significa que eu ajo de uma forma, certo? Que estava em desacordo com a lei em si. Quando eu trabalho na lei de Deus, eu sempre trabalho em acordo com a lei. Agora, a minha opção pode não me levar ao objetivo principal, que eu vou recorrer aqui novamente, só para eu usar a terminologia correta, que é os níveis superiores da evolução. Então, quando Deus, né, isso na nossa avaliação, é claro, estabeleceu essas leis, o principal é me levar aos níveis superiores da evolução. Isso eu não consigo burlar. Entendeu por que eu não consigo burlar a lei de Deus? Porque eu não consigo burlar o objetivo principal da sua lei. A lei humana, não. A lei humana eu posso burlar. Eu posso agir em desacordo com o que seria previsto ou seria desejado. Agora, não. Qualquer coisa que eu faça vai me levar aos níveis superiores da evolução, mesmo eu agindo errado. Isso aqui é interessante. Eu posso aqui estar agindo, vamos dizer que eu tenho um comportamento nessa encarnação exemplar. Aí eu sei que esse meu comportamento vai me levar aos níveis superiores da evolução. Isso a gente entende fácil. Agora, eu posso estar aqui nessa encarnação fazendo as piores atrocidades que você possa imaginar. Aí eu posso afirmar para você que esse meu comportamento também vai me levar aos níveis superiores da evolução. Percebeu a diferença? Consegui me fazer claro? Por isso eu não burlo a lei de Deus. Eu não infrinjo a lei de Deus. Porque, independente do que eu esteja fazendo,
essa lei vai me levar aos níveis superiores da evolução. Por isso que eu não gosto, né? Assim, quando eu ouço dizer que nós infringimos as leis de Deus ou agimos em desacordo com as leis de Deus. Isso não é possível que aconteça. Eu vi o Paulo Felipe balançando a cabeça, então acredito que tenha ficado claro. Bom, então vamos seguir, porque o Paulo Felipe tem aqui um desdobramento. Ele fala da questão 614. Não, esse é o Hegel. Hegel, acho. É o Hegel. É o Hegel. Hegel da Silveira. Essa é uma pergunta do Hegel, não é do Paulo. Esse é o Hegel. Boa noite, Hegel. Lá de Santa Maria, é o 614, a lei que ele cita, sobre a lei natural sendo a lei de Deus. Ele pergunta, não seria o caso de inicialmente conceituar o que é a natureza? Seria se nós estivéssemos falando uma abordagem mais direta sobre a 614. Tá? Aí seria necessário primeiro conceituar para fazer essa correlação entre a lei natural e a lei de Deus. Tá bem? Como aqui nós fomos diretamente pela lei de Deus, aí não senti a necessidade de conceituar o que é natureza. Tá? Porque se eu conceituasse o que é natureza, nós teríamos que trabalhar as várias questões do Livro dos Espíritos e como eles apresentaram essas leis. Porque quando nós pensamos nas leis ou na codificação kardeciana, eles precisaram apresentá-las de uma forma que nós entendêssemos. Tá bem? Então, para assim, um estudo iniciante, né, para iniciantes ou um estudo inicial, aí precisaríamos trabalhar da forma que eles colocaram para nós entendermos. Tá? Aqui eu não vi necessidade de trabalhar e fazer essa correlação. Bom, essa correlação, Hegel, eu trabalhei em um capítulo de um dos meus livros. Mas, olha, seguindo aqui o Paulo de Felipe, Cláudio, nós estamos vivenciando como encarnados o mundo material com todas as suas leis. E quando estamos vivenciando o mundo espiritual, creio que estamos sob as leis espirituais, certo? Errado. Ele está lá rindo, o Paulo está rindo, estou vendo ele rindo. Todos nós estamos. Olha só, eu, enquanto encarnado, se eu for dirigir meu automóvel, eu tenho que seguir as leis humanas, certo? Porque se o guarda me parar porque eu fiz alguma coisa errada, eu não posso dizer, não, a lei de Deus diz que eu podia passar pelo sinal vermelho aqui. Primeiro, não seria, né, uma verdade, segundo, o guarda não ia acreditar também. Então, por isso que as leis humanas, na prática da justiça humana, né, as leis elas precisam ser adequadas. E por isso que nós temos né, um grupo religioso que não aceita, por exemplo, transfusão de sangue. Existem grandes dificuldades quando um ser, né, um encarnado que não tem idade suficiente para dizer o que deseja, aí surgem as dificuldades legais entre o que pode, o que deve, o que não deve, e aí existe toda aquela confusão sobre, né, confusão, assim, forma de expressão, sobre os direitos religiosos, e aí nós temos um desdobramento em que as leis humanas tentam se adequar a essas crenças, que não são nem as leis de Deus, são as crenças religiosas, por assim dizer. Tá? Então, como encarnado, e aí também vivo ou morto, é a mesma questão,
Como encarnado, eu estou sujeito às leis humanas, ponto. Mas muitas das leis humanas não são adequadas para a minha essência, que é ser espírito. Aí nós vemos a dificuldade. Tá? A lei humana ela pode até permitir que eu faça algumas coisas sem consequências desagradáveis, mas essas leis podem me trazer, eu cumprindo algumas dessas leis humanas, podem me trazer, sim, consequências desastrosas, enquanto espíritos. Então, nós vemos que, primeiro, eu estou sujeito às leis de Deus, porque elas são intrínsecas à minha própria existência. As leis humanas, não. As leis humanas não são intrínsecas à minha existência. Porque se eu saio daqui do Brasil e vou para os Estados Unidos, não adianta eu fazer lá o que aqui é permitido e dizer que no Brasil pode, porque não interessa para eles. Se eu estou nos Estados Unidos, eu devo seguir as leis americanas. Então, nós vemos que as leis humanas não são intrínsecas ao indivíduo. Elas são relativas, depende de onde eu estou, de onde eu estiver. Agora, as leis de Deus, não. É intrínseca a mim. Então, eu posso estar no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, do outro lado, seja onde for. Desdobrado, então eu dormi, estou desdobrado, fui para uma outra condição de existência, em que existem as leis humanas relacionadas com aquela edição de existência, já que eu não vou para mundos ou condições muito elevadas. Existem as regras nessa outra condição de existência. E aí, enquanto perispírito, eu estarei sujeito àquelas condições de existência. Porém, enquanto espírito, eu estarei sempre sujeito às leis de Deus. Então, não existe isso de estarmos sujeitos às leis humanas e às leis espirituais. Leis espirituais não existem. Existem são as leis relacionadas com as diferentes condições de existência. Essa aqui é uma condição de existência, então tem as leis relacionadas com aqui. Eu, desdobrado, vou por uma condição de existência. Nessa condição de existência, existem leis adequadas àquela condição. E por aí vai. Permeando todas elas estão as leis de Deus, porque eu existo, eu, espírito, existo em qualquer condição de existência. Por isso, essas leis de Deus se fazem presentes sempre em mim, independente do local onde eu estiver. Ficou claro? Ficou, Hegel? Ah, não, agora é o Paulo. Agora é o Paulo. Agora volto para o Hegel. Se a lei de Deus está escrita no Espírito, Cláudio, por que ele não a manifesta em todos os momentos? Isso é um ledo engano. Ela se manifesta em todos os momentos. A lei de Deus, ela se faz presente em todos os momentos. Não importa se eu estou aqui fazendo, apresentando um estudo espírita, na melhor condição possível e imaginável que eu consiga estar, ou se eu estiver fazendo a pior coisa que você consiga imaginar. A lei de Deus está fazendo presente aqui, nessa condição, e se faria presente em qualquer coisa que eu esteja fazendo. Certo? Você pode imaginar a pior pessoa que você consiga assim conceber. A lei de Deus está presente ali. E você pode também pegar a melhor pessoa que você consiga conceber. A lei de Deus está se fazendo presente ali. Ela se manifesta em todos os momentos. Então, se eu estou aqui, vamos dizer que eu esteja aqui conduzindo um estudo com o estado melhor que eu consiga. Essa lei de Deus se faz presente e ela está trazendo consequências agradáveis para mim. É uma harmonia do meu ser, uma mente mais estável.
Agora, se eu estivesse em outro local, estivesse fazendo alguma coisa horrível, a lei de Deus também estaria se fazendo presente, trazendo consequências não tão agradáveis, trazendo desarmonia, instabilidade mental e tudo aquilo que decorre de uma desarmonia ou das instabilidades mentais. E como nós vimos, essa instabilidade mental, ela pode se apresentar das mais diversas formas, certo? Tanto como nenhuma lei humana que se estabelece, por exemplo, que dá poder completo a um indivíduo. Isso em decorrência da instabilidade mental do ser humano. Isso é a lei de Deus se fazendo presente. Essa aqui é a beleza de tudo, ao meu ver, como essa lei funciona. Que eu não preciso me preocupar com nada, a não ser comigo mesmo. Certo? Eu só preciso me preocupar comigo. E aí as consequências, elas se fazem naturalmente. Espero que eu tenha respondido a esse questionamento de forma adequada. Ok, Hegel. Eu posso manifestar um pouquinho, Nádia? Tá. Sim, querido. Quando eu falei a questão da natureza, e eu acho fundamental essa definição, no seguinte sentido. Quando ele próprio coloca que existe a lei de acordo com as naturezas, ou seja, nos planetas, ele fala em natureza, né? O que seria a física e a metafísica, né? Porque no momento em que a gente coloca, por exemplo, o que é estar na natureza? E aí ele diz, não, a lei é isso, mas existe em determinados mundos naturezas diferentes. Se a gente não especificar e conceituar isso, eu acho que fica muito vago. E também, porque ele vai colocando lá no final, né? Na 648, ele diz, tá, mas e a questão da lei natural, né? Do livro dos Espíritos em 10 partes, dentro do trabalho? Aí os Espíritos dizem o seguinte, olha, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés. E de natureza abranger toda a circunstância de vida que é essencial. Podes, pois, adotá-la. Os Espíritos respondem, né? Mas aí vem outra questão que a professora Nádia sabe melhor que a gente, como filosofia. Uma coisa é o mundo natural, outra coisa é o mundo moral. E, às vezes, o livro dos Espíritos, ele coloca como idêntico isso, né? E a moral é de acordo, justamente, com a época, a história da sociedade, como os homens a manifestam. E a ética seria uma questão mais universal, né? Então, eu acho fundamental essa definição de natureza, né? E também, junto com isso, a questão eu acho que é possível a infração da lei de Deus. Tanto é que aqui nessa partezinha, 630, assim, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que ele é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, ela existe a lei de Deus, mas como infração. E quando eu falei a questão da manifestação, é que é o seguinte, na manifestação da essência de Deus, da lei, a gente tem em nós, escrito a lei de Deus, né, enquanto espírito. Mas a gente não consegue manifestar no decorrer da nossa existência. Tanto é que veio o Espiritismo para nos fazer lembrar, né? Então, no fundo, e uma outra questãozinha assim que eu fiquei pensando, uma outra questão, que será que Deus não pode mudar a lei? Aí ele diz que ele é eterno e imutável, ponto. Só que Deus é soberanamente bom e justo. Quem é que é soberano? É aquele que pode fazer o que quer, né? Ele necessariamente ele fica adstrito à lei dele se ele, pela soberania dele, achar que isso tem que ser feito. E isso está colocado na introdução do Livro dos Espíritos, né?
Ok, Cláudio, terminou, Hegel? Cláudio? Uhum. Só uma questão, né? Quando você próprio, Hegel, agora disse soberanamente justo e bom, ele não é soberano no sentido em que nós entendemos aqui o soberano acima, ou aquele que governa e domina, que foi um dos exemplos do Cláudio, né? Aqui é um advérbio, quer dizer, ele é bom, justo e bom de uma forma superior e superlativa, não do ponto de vista do soberano, no sentido esse que domina tudo e pode tudo, portanto, pode alterar a própria lei. Mas ele não é todo-poderoso? Ele não é o rei Luís XIV, né, de França. Que Tá bom. Não, mas logicamente, ele não é todo-poderoso? Aí é que... Não, dois ao mesmo tempo não pode. Dois ao mesmo tempo... Só um instantinho. Dois ao mesmo tempo não pode, porque depois as pessoas não vão entender. Quem quiser ver a reprise, consultar, não vai entender. Então, vamos falar, e vamos ser rápidos. Hegel, o que você estava dizendo? Depois, Paulo, o que você estava dizendo? Depois vamos deixar o Cláudio dizer, né? Não, só o finalzinho foi um exercício nosso. Né? As questões mesmo são as primeiras ali, né? Obrigado. Paulo. Eu queria fazer, eu estava dando um adendo, né, do que se foi dito, porque eu lembrei... Primeiro, deixa primeiro... Olha, Paulo, você vai colocar outra pergunta, deixa o pobre Cláudio responder as do Hegel. Não, vou fazer comentário do que eu falei. Eu lembrei daquele rei, Luís XIV, que falou, eu sou a lei, eu sou o Estado. Então, se encaixa mais ou menos no que o Hegel estava falando, quer dizer, o camarada, a partir desse momento, eu que decido, mas eu posso variar, amanhã eu estou de mau humor, então é outra coisa, hoje eu estou bonzinho, então é outra coisa, e assim vai. Então, Deus não é o rei Luís XIV. Isso é até uma blasfêmia falar, né? Claro que não. Mas então é isso. Então eu estou entendendo, de acordo com a explicação do Cláudio, que as leis divinas, na realidade, não devia falar no plural, era no singular, porque ela é um conjunto de leis, de que a gente entende como leis, é um conjunto de coisas que a gente chama de leis harmônicas e complementares e perfeitas, e como ele falou, se uma só dessas leis não for mudada, o conjunto todo cai. É que nem aquele jogo de vareta, se você mexe errado numa vareta, desaba tudo. Muito mal comparado. A vida não é um jogo de varetas, pelo amor de Deus. Mas é isso que eu quis dizer. Então, é um conjunto de coisas... Vamos ao Cláudio. Está nesse processo. Então, não existe uma situação que você se coloca outside dessa lei. É isso que eu queria falar. Obrigado. Paulo... vamos colocar, então, o Cláudio inside. Paulo, você falou assim, uma comparação muito mal feita, mas é o máximo que a gente consegue fazer quando falamos de Deus e das leis de Deus, né? Só conseguimos mesmo fazer comparações muito mal feitas. Com relação ao Hegel, certo? As suas colocações, Hegel, todo o meu estudo, na verdade, foi para contrapor tudo o que você colocou, porque essa é a interpretação trivial comum do movimento espírita, onde destaca o espírito da divindade, certo? Onde trabalha como coisas diferentes. A visão, quando nós programamos ou projetamos esse estudo, foi de abolir esses conceitos de distinção entre eu e a divindade, eu e Deus, em que eu posso infringir a lei de Deus, por exemplo. Se eu posso infringir as leis de Deus, significaria que eu sou separado de Deus. E aí surgem aquelas ideias horríveis na minha concepção, desculpa o termo, de religião como religação com Deus, né? E as pessoas ainda traduzem religião como religare, enquanto vem lá do relegere, né? É uma interpretação mais atual de religião, não é nem religare, é relegere, então de ler novamente.
E essa abordagem, Hegel, é o que fizeram com a doutrina de Jesus. Quando nós falamos todos os erros, quer dizer, quando nós falamos, não, né? Quando o Espírito da Verdade falou que no cristianismo estão todas as verdades, os erros que ali se encontram são de origem humana, foi exatamente de não considerar eu e o Pai somos um. Porque quando Jesus falou Deus e o Pai, eu e o Pai somos um, ele não quer dizer que ele, Jesus, é ligado ao Pai e nós, os restantes, não somos. Ele quis dizer ele e eu, você, todos nós somos um. E aí, com o Pai. E aí não existe essa separação dessa forma. Agora, lei natural e lei divina, a forma como é apresentada no Livro dos Espíritos, seria válido. E eu faria isso se nós aqui estivéssemos estudando o Livro dos Espíritos, naquelas questões. Aí eu ia me ocupar em trazer o que é lei natural, né? A forma como eles abordaram, trazer uma explicação, e etc, etc, etc. Lembrando que nós temos 1h, 1h10, 1h20 no máximo para apresentar um estudo de grande complexidade. E aí nós precisamos, né, partir de um determinado nível em que nós estabelecemos onde nós vamos começar, o meio e o fim. O que eu almejo com o meu estudo? Né? Quando eu preparo um estudo, o que eu almejo? E aí eu sigo o que eu preciso para alcançar o meu objetivo. Se nós estivéssemos aqui num curso de Livros dos Espíritos de uma casa espírita e o objetivo era apresentar aquelas questões do Livro dos Espíritos, aí eu ia me ater ao que consta no Livro dos Espíritos, explicando cada colocação, tá? Acho que a gente não tem tempo para isso. Seria bom se tivéssemos, mas nós não temos. É um estudozinho por mês, de 1h30, com perguntas e respostas. Então, a gente tem que focar no objetivo. Agora, é claro que você, como qualquer um, tem o direito de não concordar, porque isso aqui é um estudo que nós estamos apresentando só, à luz da doutrina espírita. Felizmente, eu não me considero o detentor da verdade. Então, eu aceito que você não concorde com algumas coisas ou com o estudo todo, conforme você colocou, né? Que discorda de algumas colocações minhas, tá? Ok? Ok, Hegel? Então, seguimos. Ô, Cláudio, fiz aqui umas anotações. Qual é a tua hipótese quando você disse por que Kardec selecionou, distinguiu apenas 4 dos evangelhos? Qual é a tua hipótese? O que você pensa que o Kardec pensou? Boa pergunta. Está relacionado com o nosso estudo do mês passado, o misoneísmo. E daí é baseado nesse misoneísmo, né, que nós precisamos ver muitos pontos da codificação kardeciana. Porque a codificação ela não poderia ser uma coisa completamente nova, independente de tudo, desligada, desconectada do conhecimento comum. Porque a partir do momento que se desconecta, aí não teria aceitação, nós não aceitamos. E aí o que acontece? Quando Kardec colocou lá, e aquela introdução do Evangelho, ela esclarece muita coisa. Quando ele falou que os evangelhos, ele pode ser dividido, as interpretações do Evangelho pode ser dividida em 5 partes, a 1, a 2, a 3 e a 4, que são questionáveis, e só as questões morais que elas são válidas. O bonito disso é que você pode aplicar a mesma coisa para qualquer evangelho que você, ou interpretação do evangelho que você pegar, Nádia. Você pode pegar todos os evangelhos, ou interpretações dos evangelhos,
Se você aplicar o mesmo conceito, o conceito que Kardec se utilizou, você pode fazer qualquer coisa. Tá? Então, o que nós vemos é que Kardec não selecionou 4, ele selecionou os ensinos morais. Foi isso que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não selecionou 4. Ele não estava em acordo com os evangelhos canônicos, nem com a Igreja. Ele selecionou os ensinos morais. E esses ensinos morais, eles permeiam todo e qualquer evangelho, ou interpretação do evangelho, me desculpem. Certo? Então, se for uma interpretação do evangelho utilizável, você vai encontrar lá os ensinos morais de Jesus, ou parte dos ensinos morais de Jesus. Então, no final, ele podia ter pego qualquer evangelho. Tá? Aí é claro que é o mais fácil. Qual é o mais fácil? Qual vai ser mais aceitável? Ele trabalhar com os canônicos. Essa é a minha teoria. Lembrando que, como professor, ele tinha que tornar palatável todas as questões e ele tinha que dar também uma espécie de sentido metodológico para ser acolhido pelas mentes ali treinadas, digamos assim, positivisticamente. Falou a professora de uma forma técnica. Tá bom. Eu também anotei aqui, quando você mencionou erros do cristianismo. Pode comentar isso? Erros do cristianismo, novamente, quando eu falo cristianismo, e isso é bom ficar claro, que eu não estou falando de ensinos de Jesus. Tá? Jesus, para mim, não era Cristo, ele não se achava Cristo, isso que é importante. Não se chamava de Cristo, e ele não fundou nenhuma religião. Ele apresentou uma filosofia de vida. Baseado nessa filosofia de vida, surgiu várias interpretações. E aí nós temos as interpretações dos evangelhos. Um sem número de interpretações dos evangelhos. E isso deu margem a várias interpretações, que são as várias vertentes religiosas. Então, os erros no cristianismo tem muitos. Tá? Se você pegar toda a história da Inquisição, aquilo tudo foi em nome do cristianismo. Então, se você quer achar erro do cristianismo, pega a história da Inquisição, aquilo tudo está errado. São erros que foram incutidos em nome do cristianismo. E aí, né, alguns deles, é claro, não se utiliza mais, mas vários outros ainda se utiliza. Tá? Agora, nós ainda, e isso que é interessante, nós ainda sentimos os efeitos da Inquisição. O mundo cristão ainda traz os efeitos da Inquisição. E essa nossa dificuldade de largar certos conceitos, de abrir mão e de aceitar o novo é em decorrência das perseguições da Inquisição. Então, Kardec, se você pegar um exemplo claro, a Santíssima Trindade com a Trindade Universal. É um exemplo claro em que ele pega um conceito e tenta trazer algo palatável. E o interessante, e aí se nós fôssemos abordar essa questão em detalhes, nós vemos que eles começam com uma comparação, Trindade Universal, só que depois eles acrescentam fluido cósmico. Então, de Trindade Universal, só tinha um nome. Na prática, não existe Trindade Universal. Certo? O que existe, seguindo o Livro dos Espíritos, seria uma quaternidade universal. Mas eles trabalham com o conceito de trindade para você só substituir. Aí fica fácil, especialmente no início. Depois, claro, o indivíduo deslancha e se ele consegue se desligar desses conceitos arcaicos, né, e equivocados. Quais seriam os elementos constitutivos da quaternidade universal? Deus, Espírito, matéria e o fluido cósmico. E o fluido cósmico. Muito bem.
Se colocar na ordem, é Deus, fluido cósmico, espírito e matéria. Exatamente, exatamente. Você falou tanto de consequências, talvez a palavra que você mais tenha falado, fora Deus, é consequência, né? Isso prova que a doutrina espírita é uma filosofia, porque esse é um princípio da filosofia, o consequencialismo. Agora, você falou sobre a insanidade como vindo a uma insanidade, e a uma insanidade decorrente da fragilidade emocional, como você situou, e que isso está na condição da impermanência. Confere o que você falou. Mais ou menos. Tá, então corrija aí, porque eu vou fazer um corolário disso. O que nós falamos é que a impermanência ela é inerente ao processo evolutivo, certo? Porque se eu sairei de uma condição A para uma condição B, então só aí nós já temos a impermanência. Sim. Certo? Deus que não sai de um ponto A para um ponto B, então não existe a impermanência em Deus, por isso ele é permanente. Então, a impermanência é um processo natural. Nós só agimos, tudo aquilo que nós fazemos, por isso que nós não fugimos das leis de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos está relacionado com a lei de Deus. Então, a impermanência ela faz parte da lei de Deus. Agora, eu trabalho com essa permanência de uma forma correta ou incorreta é decorrente do meu livre-arbítrio. Então, eu trabalhar com a impermanência de uma forma correta é eu sempre buscando o ponto B, um estado mais estável que o meu ponto A. E aí eu vou para o ponto C, ponto D. Então, sempre galgando níveis mais estáveis, buscando a estabilidade. Isso seria a impermanência bem utilizada. A impermanência mal utilizada, ela causa fragilidade mental. Por quê? Eu fico com receio do ponto B. Certo? Se você sabe que tu vai sair de A para B e B melhor que o A, você está tranquila. Agora, se você tem uma incerteza com relação ao ponto B, aí te causa uma fragilidade emocional ou mental, como queira, certo? Porque você tem medo do ponto B. Tu não sabe o que vai encontrar no ponto B. Então, essa impermanência mal utilizada não nos garante que a condição B será melhor que a condição A. Por isso que nós temos medo. E essa fragilidade emocional nos faz utilizar a impermanência de forma equivocada. E cada vez, quanto mais frágil é a mente, mais é equivocada, porque o indivíduo teme cada vez mais a condição B. Aquela história é melhor um mal conhecido do que um bem desconhecido? Então, isso é a fragilidade emocional que te mantém na condição A, porque você sabe, você conhece o mal da condição A e você não tem certeza sobre a condição B. Ô, Cláudio, quem trabalha a mesa mediúnica sabe muito bem disso, né? Essa fragilidade emocional ou mental, do medo do B, mesmo quando você conversa com os espíritos dizendo vai ser melhor e tudo, não é? Quem está aqui e trabalha mediunicamente sabe disso, né? Nós dizemos aos espíritos, porque vai ser melhor, fica tranquilo. De uma certa forma, a gente diz isso, e eles não querem avançar, porque eles têm medo exatamente disso. Mas o corolário a que eu me referi anteriormente é o seguinte: você acha, então, a pergunta é, não é o que você acha, não. Do ponto de vista da sua interpretação e do estudo que você fez, né? A impermanência e a permanência são complementares ou concomitantes? Elas não existem no mesmo local, por assim dizer.
certo? Porque a permanência ela só existe em Deus. Ponto. A impermanência ela existe no restante. Agora, a diferença básica, ou melhor, fundamental, é que quando nós chegarmos a níveis elevados da evolução, nós teremos certezas que a condição B será sempre melhor que a condição A. E aí nós alcançamos a felicidade. A felicidade é a ausência do temor, é a certeza do porvir. Então, isso tudo é a felicidade. Quando nós alcançarmos esse nível em que eu tenho certeza que a condição B é melhor que a condição A, então eu serei feliz. Eu serei tão feliz quanto se fosse permanente. Aí é que está a equivalência, certo? Então, elas não existem concomitantemente, mas elas passam a ser equivalentes. Eu não preciso mais ser perfeito para ser feliz. Eu só preciso atingir um determinado nível em que as condições já me tirem toda e qualquer fonte de sofrimento. E aí é o nosso tema do mês que vem. Sofrimento. Origem do sofrimento, Nádia, que você já me deu gatilho para o mês que vem. Isso, pois é. Nós falamos o tempo todo aqui em Parmênides e Heráclito, né? Que são os filósofos da permanência, o Parmênides e o Heráclito da impermanência. O Heráclito é aquele que diz: um homem não passa 2 vezes pelo mesmo rio, né? Porque ambos estarão diferentes. Hein? Só uma observação, a impermanência nós pensamos que é algo muito simples, né? Quando nós falamos aqui, a impermanência, permanência que muda, tá bom. A impermanência é um ponto fundamental do budismo. E os budistas, os grandes estudiosos do budismo, uma vez eu estava lendo um falando que ele passou meditando sobre a impermanência durante 5 anos, recluso, para ele só se ocupar com a impermanência, com o conceito de impermanência, para entender o que seria a impermanência. Então, parece algo muito simples. Nós falamos assim, permanência, com uma facilidade, mas o conceito por trás ele é extremamente complexo, certo? Para nós interiorizarmos essa impermanência, porque só aí nós saberemos analisar que a condição B será melhor que a condição A. Muito bem. É o que se diz, não é isso? Só o que não muda é a mudança. Isso. Agora, você disse uma frase primorosa, Cláudio, você disse assim: a felicidade é a ausência do medo. Isso foi muito bom. Fico feliz. Porque nós deixamos de nos sentirmos felizes ou de construirmos uma base para a felicidade porque nós temos medo do ponto B na sua fala aí, no seu exemplo. Isso. Exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Comentário? Muito bem. Eu acho que eu tinha uma coisa aqui ainda, mas vai ficar para a próxima vez. Que bom, né? Não, estou agradecendo. Não é que bom, não. Se quiser, para mim está bem. Agradecendo só. Eu sei que você está sempre muito disponível, eu sei disso. Só agradecendo a todos pela oportunidade. Pois é, se ninguém mais tem nada a dizer, eu tenho que vou fazer uma prece, que é a melhor forma de dizer a esta altura do nosso encontro, agradecendo a você, Cláudio, mais uma vez, as suas reflexões profundas, oportunas, e que trazem
novas angulações para o estudo da doutrina espírita, o que prova que a doutrina espírita é uma espécie de poço sem fundo, porque quanto mais você mergulha, ou quanto mais você se debruça, mais você descobre coisas maravilhosas e profundas, já que está no poço. Então, agradecendo a você, ao seu coração, à sua mente, e a todos que estiveram conosco em ambos os planos de existência, agradecendo ao Paulo, a Rosa Rita, ao Hegel, Galáxia 30, Marisa, obrigada, obrigada, Dalva, obrigada, Galáxia 11, obrigada, Isabel, obrigada, Fátima, e obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Maria, obrigada, nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, e obrigada aos mentores do ICEB, representados por Deolindo Amorim e por Jorge Andréa. Com esta gratidão profunda que brota de nossos pequeninos corações, que agora, Jesus, buscam alçar-se até o teu, não só para te agradecer, mas ainda, Jesus, para te rogar que continues a nos ajudar, a nos instruir, intuir e proteger, para que sigamos os caminhos evolutivos que nos sejam próprios, mas sempre, Jesus, sob a tua organização, sob a tua misericórdia, a tua compaixão e o teu amor. Graças te damos hoje e sempre, agradecendo, Jesus, a harmonia com que estudamos as nuances profundas da lei de Deus que tu nos trouxeste, ainda te rogamos as bênçãos por sobre todas as nossas atividades no ICEB. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.